Semana passada a gente falou sobre o que é o Evangelho, essa boa notícia, o que isso quer dizer. E hoje a gente vai falar sobre a boa notícia para a moda. Então a gente começa a usar essa linguagem para conversar. E eu começo... A moda tem muito de religião, vocês vão ver. Eu começo com uma carta do Armani que ele lançou, uma carta aberta que ele divulgou 2 semanas atrás, mais ou menos, 3 semanas, por conta da crise do coronavírus. Ele escreve o seguinte: o declínio da indústria da moda, como a conhecemos, começou quando a moda luxo adaptou conceitos de fast fashion. Luxo não pode e não deve ser rápido. Não faz o menor sentido uma das minhas criações estar em uma loja por somente 3 semanas e se tornar obsoleta. Considero isso imoral. O cliente deve voltar a valorizar a autenticidade do luxo, apreciar sua construção. A turbulência do momento é enorme, mas a chance de discutir o que está errado está em nossas mãos. Olha que interessante, né? Ele falando sobre essa obsolescência da criação de moda. Então, poxa, em 3 semanas o que eu fiz já é obsoleto. A percepção dele demonstra como o consumidor é ávido por novas roupas. Parece que nenhuma roupa está boa o suficiente. Parece que o consumidor de moda está sempre inadequado. Por mais bem vestido que esteja, está sempre se sentindo imperfeito, está sempre insuficiente, parece que falta alguma coisa. E isso tem raízes muito profundas, como vocês sabem bem. Mas eu quero frisar aqui justamente essa questão de autenticidade do luxo. Opa, já estou avançando muito. A autenticidade do luxo. O que é ser autêntico? Autêntico vem do grego autos, que é próprio, eu mesmo. Ser autêntico, em tese, é ser eu mesmo. É ser dono de mim mesmo, ser um influencer, né, talvez. Não imitar ninguém, mas ser imitado eu mesmo. Então, a ideia da moda de luxo é essa, que eu seja autêntico, eu vou ter uma peça desenhada só para mim, porque eu sou, porque eu mereço. E aí ele sofre, ele lamenta como a moda de luxo se adaptou aos conceitos de fast fashion, que é essa moda rápida, né? É o prêt-à-porter, nem prêt-à-porter, é aquela que você compra na C&A mesmo, que é inspirada por tendências internacionais, mas que você compra e veste, não tem muito segredo. Então a moda luxo foi se contornando a essa fast fashion e acabou se perdendo. E ele está falando que a crise é uma boa oportunidade para redesenhar o que pode ser o mercado da moda, da moda de luxo, né? Bom, então quais são as raízes? As raízes disso são óbvias, né? Tá lá em Gênesis 1, 2 e 3, todo esse processo de criação. Primeiro que eles estavam nus e não se envergonhavam. A Bíblia fala isso, eu não botei os textos bíblicos aqui, mas eles estavam nus e não se envergonhavam. E depois que eles comem da árvore. Aqui eu achei esse mosaico bem bonito, porque parece que é Jesus falando para eles, né? O que foi que vocês fizeram? Parece que Jesus está presente no jardim. E aqui a folha da figueira, bem descrita, porque primeiro movimento, então, depois do pecado, é a vergonha e o cobrir-se. O sentimento de inadequação, sentimento de que falta, sentimento de que eu, como sou, sem nada a acrescentar, sem nada que me acrescente, sou inadequado, sou faltante, algo me falta, tem um abismo entre mim e outro, entre mim e Deus. E aí a folha da figueira é
essa tentativa ridícula nossa de cobrir a nossa falta. Então, a moda começa como essa tentativa ridícula de cobrir a falta. Eu espero que eu não ofenda ninguém ao falar isso, mas a moda, enquanto mercado, enquanto indústria, é isso, uma tentativa ridícula de cobrir uma falta. Agora, como Deus é maravilhoso e o Evangelho é boa notícia, Deus vem e redime isso. Então, ele se torna o primeiro estilista da história. Mas antes de eu falar disso, não, deixa eu pular e depois eu volto. Ele se torna o primeiro estilista da história porque as primeiras roupas mesmo, depois que o homem tenta fazer com as folhas a sua cobertura, Gênesis fala que Deus veste homem e mulher com peles. Aqui tem duas linhas de interpretação, várias linhas de interpretação, mas tem duas principais, que é uma que ele fez um sacrifício animal, pegou as peles daqueles animais e vestiu os homens, o homem, o ser humano, com aquelas peles. Outra linha muito engraçada é de um pai da igreja, que ele fala que não houve sacrifício animal dentro do jardim, e que Deus, na verdade, vestiu o ser humano de pele mesmo. Que a gente não tinha essa pele, a gente tinha uma glória que brilhava muito, mas aí a hora que foi necessário sair do jardim e ir em contato com a natureza hostil, com os espinhos e tal, Deus cria uma pele mesmo, veste a gente com uma pele. Eu acho interessante, bonito essa interpretação, mas eu prefiro pensar que houve um sacrifício até pedagógico ali, Deus mostrando como que o resultado do pecado deveria ser tratado com uma morte sacrificial substituta, né? Porque a promessa era que eles morreriam, eles não morreram, mas algum animal morreu ali no lugar e a pele do animal começa a cobri-los, de modo que é como se eles pudessem, depois dessa cobertura, estar na presença de Deus novamente. É como se essa cobertura desse uma dignidade, uma propriedade para que eles estivessem no mundo, para que eles andassem pelo mundo. É um pouco disso que se tenta com a moda. Quando a gente veste alguma roupa, o que a gente quer é se sentir à vontade para caminhar pelo mundo. É um pouco disso do que Deus fez. Então você vê que, por um lado, a moda como indústria é uma tentativa ridícula. Do que eu falei? Uma tentativa ridícula de quê? De se cobrir, de ser autêntico, de ter dignidade. E, por outro lado, Deus é esse que nos veste e nos dá, Ele próprio, nos dá dignidade para caminharmos. Agora, eu queria mostrar uma coisa curiosa para vocês. Um dos pais da igreja, ele identifica o Jardim do Éden, eu acho que eu falei disso aqui outra vez, como um monte, né? Eu acho que eu falei do Monte Sião. Mas o jardim também, ele é visto no mundo antigo, muitas vezes, como um monte, em que a árvore da vida ficaria no meio, bem em cima. Aqui no meio que eu digo é no cume, né? Aqui mais para baixo, você vê a serpente aqui enroladinha, seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na base, a figueira. Então, isso significa, por isso a queda. O homem foi caindo e a figueira é a que está na base aqui, antes de sair do jardim. E por fora, querubins e a espada flamejante, e o homem vai em sentido leste, em sentido oriente. Então, você vê essas camadas sendo construídas, cada vez nos distanciando mais dessa árvore da vida. A figueira é uma das últimas camadas e depois você tem esse querubim, essa espada flamejante. E a gente caminha sentido leste. Isso aqui a gente já viu.
Então, a gente vai ficando distante desse centro da vida. É mais ou menos essa a lógica. Vai se distanciando. E o que a gente tem como a primeira e primordial cobertura é essa pele, a pele humana. A pele é o maior órgão humano. Eu coloquei aqui a foto justamente de um tecido, porque o tecido é uma imitação de pele, né? Ele tenta se aproximar dessa camada fina, macia, resistente, essa trama que cobre. Então, a pele humana é o maior órgão humano, um tecido poroso, a gente esquece às vezes que a pele é porosa. É a barreira antropológica primordial entre o eu e o outro, mas é uma barreira imaginária. É muito engraçado, a gente não está acostumado a tratar dessa forma. A gente acha que a pele me separa do mundo, mas a pele é porosa, que os poros são pequenos, então eu não enxergo, mas a pele é como se fosse uma redinha, uma rede que mantém meu corpo no lugar, mas ela é porosa, entra e sai. Eu estou lançando vapor, gases, trocando vapores com o meio está trocando comigo, por isso que a gente precisa passar álcool gel, por isso que a gente se preocupa se alguém espirra na nossa direção, porque a pele é porosa. Então, a gente tem essa fantasia de que a pele é uma barreira, mas ela não é uma barreira. Ela é vulnerável, ela é um tabu. Cada sociedade determina o quanto de pele que se pode mostrar e quais partes da pele do corpo que pode mostrar. Ela é muito sintomática em doenças autoimunes. Tem algumas doenças autoimunes que se expressam pela pele, que vão se sintomatizar na pele e são do coração, das emoções. Aí a minha pergunta para vocês é: a pele separa ou conecta? A gente sempre achou que a pele separava, mas nesses momentos de coronavírus a gente está vendo como a pele conecta. Como se uma pessoa está infectada numa casa, a chance dos outros pegarem é enorme, porque a gente está trocando gases, todo mundo, e gotículas e tudo. Então, somos muito mais conectados do que a gente imagina, né? Mas a pele é esse primeiro revestimento que me torna, que eu carrego para caminhar por aí. Agora, você já deve ter ouvido a expressão também, eu não me sentia bem na minha própria pele. Uma expressão, acho que no inglês talvez seja mais comum. Mas como como a pele é casa para a gente, né? De certa maneira. É o lugar onde eu habito. Tem até um filme, acho que é do Almodóvar, A Pele em que Habito, que é bem interessante, mas não é o tópico hoje. Aqui, vamos começar a entrar nessa nomenclatura de cobrir, porque é uma palavra-chave para a gente. Eu trouxe um retrato da arca aqui, de Noé, para lembrar o jardim. Essa estrutura de monte, ela se repete muitas vezes na Bíblia, muitas vezes em outras imagens, mas não é disso que eu quero tratar. O que eu quero falar é como Moisés cobre a arca com betume. Esse verbo de cobrir, que aparece muitas vezes na Bíblia, no Gênesis não é esse verbo cobrir, no Gênesis é vestir, mas dali em diante vai ser sempre cobrir, com um sentido muito específico. Aqui Noé cobre a arca do jeito que Deus determinou, e a arca se torna uma ilustração da própria igreja, que carrega em segurança o povo da aliança, o povo que vai desembarcar nessa terra seca, e com o marco do arco-íris, com um Deus que está disposto a não mais destruir. Então, a arca se torna esse símbolo. Agora, tem um paralelo, o paralelo ridículo. Então, a gente vai sempre trabalhando nesses dois sentidos.
O homem tentando se cobrir é ridículo, mas Deus, quando cobre, faz de maneira digna. Aqui na arca é o contrário. Deus primeiro cobre e cria essa arca, esse ambiente seguro para carregar a humanidade, a futura humanidade. Agora, o paralelo com isso é Babel, porque Babel também é coberta com betume. Os tijolos são conectados com betume, mas é um projeto de autonomia humana. É um projeto do ser humano ser ele mesmo. É o que a palavra do Giorgio Armani descreve para a gente, a autenticidade. Eu quero ser eu mesmo, eu quero estar por conta própria, eu quero ser Deus. Essa é a tentativa, esse é o paralelo. Então, a gente tem essa necessidade de cobrir-se, de estabelecer nossa relação com o mundo. A moda revela quem nós somos para o mundo. A moda, ou o que me cobre, a gente sempre usa duas palavras que eu vou tratar daqui a pouco, que é identidade e pertencimento. Então, eu estou vestindo um pijama, que é completamente inadequado para uma palestra sobre um tema desse. Mas eu estou sustentando um tema, eu estou apresentando uma ideia. Então, em Babel, era toda essa tentativa de construir uma identidade, um pertencimento soberano, algo que fosse unificado, né? Tanto que Deus derruba isso, acabando com a comunicação. Aí vamos caminhar muito para frente. A gente tem Noé, a gente tem Moisés diante da sarça. Olha que engraçado. Quando Yahvé o chama, o primeiro movimento que Yahvé faz para ele é tire suas sandálias. Yahvé é um Deus que desnuda, que vulnerabiliza, que chacoalha essa nossa segurança, essas nossas coberturas todas. Diante dele, por mais que eu esteja todo vestido, ainda são folhas de figueira. Ainda é uma tentativa ridícula. Ao mesmo tempo, ele não me quer nu, desprezado, envergonhado. Ele me cobre. Então, Yahvé é esse que faz esse movimento. Ele me desnuda das minhas vestes mentirosas e me reveste de uma dignidade que não era minha, que é dada por ele, é dádiva, é graça. Aqui a gente tem, olha a estrutura do monte aqui também no tabernáculo. Lá no topo está o Santo dos Santos. Aí aqui embaixo está o Santo Lugar. E do Santo dos Santos para o Santo Lugar tem, do Santo dos Santos para o Santo Lugar tem um véu. Deixa eu mostrar. Cadê? Aqui, ó. No topo da montanha, o Santo dos Santos. Aí tem um véu. Aí tem o Santo Lugar. Aí tem outro véu. Aí tem o pátio. Aí tem uma cortina em volta de todo o pátio. Aí tem o acampamento de Israel. Então, tá vendo essas camadas? Tantas camadas, olha quantas camadas de cortina aqui, ó, em cima do tabernáculo. Tem a cortina de fora, tem a externa, e por cima são peles de animais. Então, o tabernáculo é esse Deus que vem morar no meio do povo, que veste peles, que é todo... ele parece que tem carne, ele tem pele e ossos, né? Porque tem uma estrutura ali de madeira, de acácia, e as peles todas por cima, os tecidos e a pele por cima, esticada, tensionada, né? Parece que está montado com pele mesmo. Mas não são peles que separam, olha que interessante. São peles exigentes, são peles que filtram. O sumo sacerdote não pode entrar de qualquer jeito. Tem um jeito certo de entrar, só um pode entrar, tendo feito o sacrifício e tal.
mas Deus se deixa ser conhecido, né? Se deixa ser acessado. Então, são peles que conectam, são penetráveis, são porosas, né? Como a nossa, é porosa, mas precisa ser porosa, precisa dar para conectar. Então, não pode ser uma pele que divide, tem que ser uma pele que conecta. As vestes também não podem ser pele, não podem ser, não pode ser uma moda que desconecta, tem que ser uma moda que conecta. Não pode ser uma moda que exclui, tem que ser uma moda que inclui, que abraça, que dialoga. O sumo sacerdote também é camada sobre camada sobre camada. São camadas, mas que conectam ele com Deus. E ao conectá-lo com Deus, fazem a conexão do ser humano com Deus. Então, são camadas que descobrem, por assim dizer, porque Deus está de olho no povo dele, Deus está morando no meio. Então, tudo que o povo faz está nu diante dele, está descoberto aos olhos dele, ele está vendo. E Moisés sabe disso muito bem, comunica ao povo muito bem de que Deus está no meio. Emanuel só é boa notícia para quem está vivendo em paz com Deus. Para quem está vivendo na bagunça, Emanuel, Deus conosco, é má notícia, é perigo de juízo, né? Outra cobertura importante, a cobertura da Arca da Aliança. O sangue da expiação era aspergido sobre essa cobertura, cobrindo o povo de Deus e seus pecados em relação à presença de Deus. Então, se aqui nessas camadas todas, a gente tem um coração ali, é esse Santo dos Santos, no qual a arca está no cume, na parte mais importante, onde a presença de Deus está. E olha que coisa, querubins de novo. Lembra dos querubins que a gente foi jogado para fora do jardim e os querubins ficaram preservando esse lugar onde a árvore da vida estava presente? Aqui a gente tem essa representação e essa tampa, essa cobertura que é aspergida com o sangue da propiciação, da expiação. Lembra do sacrifício do animal lá no jardim, que vestiu o ser humano. Agora tem o sacrifício aí, a aspersão do sangue sobre a tampa e a aspersão de um sangue que nos cobre, que nos veste, que veste o povo de Deus dos seus pecados e permite que a presença de Deus continue ali no meio daquele povo e que o povo continue na presença de Deus. Então, é uma cobertura que torna possível uma conexão. A palavra hebraica para isso é kiper, ou kippur, que vem de cabeça ou de cobertura. Daí também que vem o kippá também, e daí que vem o dia da expiação, o dia do perdão, o Yom Kippur. Então, Kippur é esse... a gente traduz como expiação, mas é uma palavra muito ruim para expressar tudo isso. Mas é essa nossa necessidade de estar coberto, de estar vestido diante do outro e diante de Deus. Bom, vamos fazer uma parte um pouquinho mais antropológica. Cobrir para ser. A gente tem uma necessidade de se cobrir para ser. Ainda que seja uma cobertura ridícula. Porque toda cobertura produzida por nós para tentar ser, toda tentativa humana de ser é ridícula. Então, a gente vê aqui burca, véu, que cobre quase tudo, às vezes cobre tudo, no caso desse véu aqui, olha. E isso para eles dá dignidade, dá identidade e pertencimento. Para esses quenianos aqui, é um lacinho amarrado com umas pedrinhas no genital. E colar, esse aqui tem um véu para trás assim, mas isso aqui é o que dá dignidade para eles. Dignidade, pertencimento, identidade. Sem isso aqui ele está nu.
Olha que engraçado. Os índios brasileiros também são assim. Aqui eu peguei a primeira foto que eu achei. Mas os índios brasileiros também são assim. Às vezes é uma fitinha amarrada na cintura, mas se não tiver aquela cordinha amarrada, ele está nu, ele está indigno, ele está não pode ser visto em público. Precisa daquela cordinha, como se aquela cordinha desse dignidade. Então a gente é assim também, a gente é ridículo na nossa tentativa de ser. Por mais que a gente, por mais que eu estivesse de paletó e gravata. Paletó e gravata, aliás, é uma das coisas mais ridículas do mundo. E que a gente atribui muita dignidade. Eu não respeito um presidente da República se não tiver de paletó e gravata, né? Um jornalista, ele usa paletó e gravata por quê? Porque ele precisa de credibilidade, ele precisa que a gente acredite nele. A gente falou de jornalismo semana passada. Então, paletó e gravata atribui dignidade na nossa cultura. Assim como nesses quenianos aqui, eles precisam estar com a fitinha amarrada na genitália. É a mesma coisa. Só que a nossa fitinha é uma gravata amarrada no pescoço, que nos dá dignidade. Sem ela, a gente não se respeita. Olha que coisa. Que Advogado também, né, Júlia? assim, chega a um ponto que os advogados, eles não são sequer recebidos pelo juiz. Você pode estar de gravata, se você não tiver de paletó para resolver um assunto grave, às vezes de uma família, o juiz não vai te receber. Já pensou? Sem falar na toga, né? Quando vai para o Supremo, ele precisa estar togado. Se ele não tiver togado, ele não. Eu ouvi uma discussão essa semana do Marco Aurélio com o Alexandre de Moraes. E o Alexandre falando que o Marco Aurélio estava falando bobagem. Marco Aurélio, não, estou inclusive de toga. Na casa dele, no escritório dele, na webcam, estava com a toga. Então, aquilo confere autoridade, dignidade do cargo, né? Então, como a gente é ridículo em tudo isso. Mas, mas faz parte dos nossos ritos, né? Os ritos. Por isso que a moda é muito religiosa, porque tem a ver com os nossos ritos. Deixa eu aproveitar, desviar um pouquinho da conversa para mostrar. Eu não sei quem acompanhou, que é claro que é uma coisa que eu acompanho cultura, então tudo que sai de cultura eu tento acompanhar. Mas o MET, o Museu Metropolitano de Nova York, ele faz um jantar de gala anual com as celebridades e cada ano ele escolhe um tema para é tipo uma festa fantasia de rico, de famoso. E em 2018 o tema foi o sagrado. Então, todos os artistas fizeram os seus trajes com inspirações do mundo do sagrado. Essa é a Rihanna, que é uma cantora pop, para quem não conhece. A Gisele Bündchen foi bem comedida. Aqui a Rihanna de novo, ó. Mas a coisa fica pior. Tá vendo a cruz? A coisa vai ficando pior. Essa aqui parece um satanás. Tá vendo a Áurea? É super santa. Esse aqui de trás, eu não sei se dá para ver. Olha os santos aqui, ó, no blazer. Então é bem assustador, assim, na minha visão, né? A Madonna, eu acho bem bizarro. Causou uma polemiquinha, assim, né? O Vaticano se pronunciou. As irmãs Olsen. Como é que ela chama? Katy Perry, com asas de anjos. Aqui é uma extrapolação de alguma coisa que a gente faz sem perceber, que é o fato das vestes serem
olha como mistura a roupa de cardeal, né? É um vestido inspirado na roupa do cardeal. Então, é uma extrapolação do que a gente faz sem perceber. Tentar ser digno cobrindo o nosso corpo. Como se cobrir o corpo adequadamente nos desse dignidade. Vamos voltar para a nossa... Então... Ixi, onde é que eu estou aqui? Então, a moda nos confere, ou a gente deseja que ela confira, a identidade e pertencimento. Entre adolescentes, isso é muito comum, porque é a fase em que ele vai tentar se desligar dos pais e encontrar um grupo, né? E aí, alguns códigos visuais são usados para conferir identidade e pertencimento. A ideia é ser ao mesmo tempo igual e diferente. Por exemplo, calça jeans e camiseta. 90% das pessoas com quem você conversa estão com calça jeans e camiseta. Mas a calça às vezes tem um rasguinho diferente e a camiseta de outra cor ou é de outro jeito e tal. Então a gente quer ser igual, mas não tanto. Então a gente adota algumas diferenças para... Você já viu duas mulheres que vão com o mesmo vestido na mesma festa? Tem um embaraço ali, né? Porque eu quero ser eu mesmo. Eu quero ser diferente. Mas eu não quero ser muito diferente porque eu quero ser aceito. Então é esse equilíbrio de identidade e pertencimento. Identidade significa um traço identitário, um id, um eu. E pertencimento é fazer parte de um grupo. Agora, o Evangelho nos descobre para ser, que é um movimento que Moisés descobriu ali. Eu coloquei duas imagens desconcertantes. A primeira é de uma circuncisão, porque a circuncisão também, em alguns ramos da igreja, ela é atribuída com esse descobrir. Se a queda fez com que eu me cobrisse, a circuncisão é essa que me descobre, que me vulnerabiliza. É o povo marcado pela vulnerabilidade, marcado pela sua exposição. E eu coloquei também uma rara descrição da crucificação com Cristo nu. A gente não está acostumado a ver isso porque as igrejas são lugares de muito tabu. Então, muito cedo, Cristo começou a ser vestido com uma tanguinha. Mas imagine se criminoso romano que vai ser crucificado tinha alguma dignidade, se alguém estava preocupado de garantir a dignidade desse condenado à morte. Não, a ideia era humilhá-lo mesmo. E a humilhação passava também por crucificá-lo nu. Então, aqui é uma das poucas esculturas que a gente encontra, ou caracterizações de Cristo sendo crucificado nu. Mas é bem provável que ele tenha sido crucificado nu. Mas, para a gente, isso é glória, irmãos, né? Tanto a circuncisão quanto essa crucificação retratam como Deus nos desnuda e como o nosso caminho vai na direção oposta, de vulnerabilização, de exposição diante de Deus, para sermos vestidos daquilo que, de fato, pode nos cobrir, pode nos reconectar. Pensa em cobertura, em vestes, em cobrir, com conexão. Então, nós não nos cobrimos para desconectar e para sermos nós mesmos. Nós nos cobrimos para nos conectar.
com o outro, com Deus e tal. Mas qual que é a cobertura adequada? Qual que é a veste adequada? Paulo fala aos Efésios e também aos Colossenses, aqui é de Colossenses, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, olha que interessante como Paulo associa a velha natureza com mentir uns aos outros. E que eu preciso me despir desta mentira mútua. Eu acho que isso passa, irmãos, isso envolve essa falsa dignidade que a gente atribui uns aos outros, conforme a gente acha que o outro se veste ou não se veste, conforme o outro se porta ou não se porta. Isso eu acho que Paulo está falando que é mentir uns aos outros. É eu tentar ser quem eu não sou, é eu tentar promover uma imagem. Vocês já se despiram dessa velha natureza, com as suas práticas. Antes, nos versículos anteriores, ele fala dessas práticas todas. E se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento. Ou seja, uma nova natureza que eu visto, e que ela se renova, ela é dinâmica. Lembra que o povo que caminhou no deserto 40 anos, nem a sola do sapato não desgastou, nem as roupas. Ela se renova, porque Deus está preservando. Deus está fazendo acontecer. E ela se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. É uma natureza que me conecta. Conhecimento é conexão. Adão e Eva se conheceram. Nós precisamos conhecer a Deus. É conexão, é uma pele que me conecta com o ambiente. Que se a Thaís vai ficar doente, eu vou ficar doente também. E segundo a imagem daquele que a criou. Qual que é a imagem de um Deus triuno, que é uma comunidade, que é uma família? Qual que é a imagem? É a família humana. A imagem desse Deus comunitário é uma comunidade humana, que não mente mais uns para os outros, que não se separa com as suas folhas de figueira, mas se desnuda ao mesmo tempo que se reveste dessa nova natureza. E a partir desse novo revestimento, que é essa nova natureza, já não há mais grego ou judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Estamos conectados, somos iguais em nossa identidade, em nosso pertencimento. A nossa identidade é Cristo. Isso nos iguala. E Cristo está em todos. E Cristo no Guilherme é diferente do Cristo na Thaís. Mas é Cristo. Olha que coisa linda. E também Apocalipse 22. Apocalipse fala isso também no capítulo 7, mas aqui no 22 falando: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. De novo, mentira aparece como contraponto dessas vestes lavadas. Então, essa veste que eu visto para tentar ser, para tentar ter uma dignidade, é mentira. Eu preciso me vestir de modo adequado a que haja conexão, a que a minha veste não seja um empecilho para que o outro e eu sejamos um. Tem que ser porosa, tem que ser de vulnerabilidade, de interpenetração. Esse é o tipo de moda que nós precisamos ter.
A Bíblia fala, Pedro escreve para as mulheres se vestirem, em geral escreve para as mulheres, né? Tanto Paulo quanto Pedro, para as mulheres se vestirem adequadamente, modestamente, que em vez de se adornar de pérolas, se adornem de boas obras e tal, não. Mas os tempos são outros e os homens precisam dessas palavras, dessas instruções, tanto quanto as mulheres. Precisamos nos vestir realmente de boas obras e não de nada que crie uma barreira. A moda não pode ser uma barreira e nem uma tentativa de eu me justificar diante do outro. É bem essa palavra, de justificação. Eu quero me justificar e eu me justifico com uma pretensa dignidade e que essa pretensa dignidade é uma mentira que me afasta de mim mesmo, de Deus e do outro. Enquanto o caminho tem que ser inverso, tem que ser de despir-se. Despir-se diante de um Deus que me acolhe na minha nudez, na minha vergonha, e ele me veste com a dignidade dele. Apocalipse 7 fala assim, o verbo que usa é de alvejar as vestes no sangue do Cordeiro. Tirar as manchas da veste no sangue do Cordeiro. Aquele mesmo Cordeiro que no jardim foi sacrificado para vestir o homem, que no tabernáculo era sacrificado vez após vez, que foi sacrificado de uma vez por todas na cruz e que hoje está sentado sobre o trono à destra do Deus soberano. Então, é o mesmo Cordeiro, é no sangue dele que eu alvejo as minhas vestes e aí eu posso estar vestido do que for, que eu vou estar com a dignidade dele, que eu vou estar justificado por ele, eu não preciso ser. Eu estou nele, ele é em mim. Eu não preciso tentar ser, é outro tipo de veste. Então, que as nossas roupas sejam um ponto de contato comigo, com o outro, com Deus. Eu não pensei em nenhuma frase melhor assim. Eu queria uma frase boa de impacto assim, para terminar, não pensei em nenhuma boa. Mas a ideia é essa, que a moda seja para a gente serviço, amor, conexão, unidade, e não o contrário. A indústria têxtil é uma das mais poluentes de todas as indústrias. É incansável a sede humana por vestir-se. Ao mesmo tempo, a sua sensação de inadequação. O ser humano está sempre inadequado. Ele está sempre mal vestido, não está suficiente. Entra numa sala e se sente, será que eu estou à altura? Precisa sempre tentar se justificar. Nós não, nós nos revestimos dessa velha natureza mentirosa, nós nos despimos dessa velha natureza mentirosa e nos revestimos dessa nova natureza que nos faz um conosco, com Deus, com o outro, para sermos todos um em Cristo, a imagem daquele que nos criou, que é um também. Eu paro por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, ouvir o feedback de vocês, o que repercute aí, como é que é esse assunto para vocês. Gui, primeira coisa que eu queria falar sobre algumas matérias que eu venho assistindo, né, e lendo de vários países, a dificuldade das pessoas de não vestirem os mortos. O fato de você pegar o corpo de uma pessoa com Covid, colocar dentro de um saco preto e lacrar, o que isso está gerando, sabe? Né, nas famílias, né? Eu tive aqui uma cliente que perdeu o pai dela, né? E ninguém, né? Eles não puderam colocar um terno, uma camisa, qualquer coisa nesse sentido, né?
e o nível de sofrimento que gera para as famílias, né? Então, quer dizer, isso é cultural, né, do ser humano, né? Essa tentativa de, né, mesmo ali morto, de exibir o corpo apresentável, né, na sua despedida, né? Que você acha disso? Excelente, excelente, Julimar. Que boa sacada, porque é isso mesmo. É tentar sepultar o morto ou terminar a história dele, né? Dar um fechamento para a história com dignidade. E a dignidade passa por enxergar aquele corpo com a dignidade que eu acho que ele deveria ter, que é bem vestido e tal, né? Muito boa sacada. Mas você vê como é a nossa tentativa ridícula de conferir dignidade a nós mesmos. Enquanto Deus fala para a gente, olha, você veio do pó, para o pó você voltará. Não precisa vestir não, porque não é ali, né? Aquele corpo não contém a pessoa. Mas é uma excelente ponto levantado aí. Quem mais? Essa coisa de se tornar digno através Tá bem baixinho. Você consegue falar mais? Peraí, só um pouquinho. Tá me ouvindo melhor? Tô baixinho, mas... E agora? Opa! Agora foi. É que a gente te ouve pela caixinha, então acho que estava Ah, pegando. Essa coisa essa tentativa, sempre através das vestes, da gente se sentir mais digno, ainda pegando o gancho do Covid, né? A gente discutia sobre, o Felipe e eu, se as pessoas iam repensar as vestes, o modo de se vestir, já que a indústria da moda gera milhões e milhões de dólares, né, no mundo todo. E ainda eu falei para ele, eu acho que não. E aí, no primeiro dia que a Hermès abriu na China, uma única loja, ela faturou 2,7 milhões de dólares. Um dia só, na China. E essa semana reabriu a Louis Vuitton em Paris e fez fila. Então, assim, não teve... As pessoas, na verdade, estão ansiando ainda mais para voltar ao que era. Não teve nenhum, assim, momento de reflexão. Então. A gente quer ser otimista, né? Li agora há pouco um texto trazendo umas falas do Padre Antônio Vieira, e o Padre Antônio Vieira falando assim, que aqueles que têm a pior visão de mundo costumam se sentir melhor a respeito do futuro, porque eles têm menos surpresas negativas, né? Assim, o ser humano não surpreende positivamente, costuma surpreender negativamente, né? Que coisa. Gente, tem um estudo de antropologia, que é uma área de estudo chamado antropologia do consumo, né? E aí tem um artigo que foi escrito por uns antropólogos da PUC do Rio de Janeiro. É bem interessante como a moda e o consumo é a nova fonte da juventude. Então, a pessoa de idade, né, ela usando uma roupa nova, mais colorida, etc e tal, o efeito que ela tem é justamente dela ter essa fonte da juventude. Então, o consumir, se vestir, etc, traz esse aspecto para as pessoas. Ai, mãe, descobriram tudo. Sacanagem, né? Desculpa. Elô, não deixa. Vou te falar, viu, Thaís? Bate nele aí de longe. Bate por mim. Eu queria refletir um pouquinho sobre a questão do senso estético. O que é, ou qual a aplicação
qual o espaço do senso estético nessa questão desse valor todo que a gente dá à vestimenta? Tem 3 virtudes assim cardeais, por assim dizer, que é o bom, o belo e o verdadeiro, que estão por toda parte em muitas coisas. Então, a gente tende a associar o belo com o que é bom e o que é verdadeiro. Porque o nosso coração busca por isso, né? Pelo bom, pelo belo, pelo verdadeiro. Então, quando você vê uma atriz bonita, saudável, falando para você na televisão, olha, compre este produto. Na nossa cabeça, a gente fala, nossa, esse produto deve ser bom, esse produto deve ser legal, porque é belo, porque deve ser bom e verdadeiro. Então, a gente faz essa associação. Por isso que o vendedor precisa se vestir bem e se aparentar bem. E por isso que Jesus era esse antitipo, né? Ele vem da periferia, não está preocupado com muita coisa, com vestimenta, apesar de que é um ponto interessante que a túnica dele não tinha costura, né? Por isso que os soldados não quiseram rasgar para dividir, lançaram sortes para ver quem ficava. Túnica sem costura era uma túnica Armani da época, era top. Não sei quem que deu para Jesus, que patrocinadora que deu para ele, mas era uma baita de uma túnica. Então Jesus também tinha uma túnica legal. Eu acho que a preocupação é ser da moda nossa, deve ser conectar-se. Para Jesus era importante naquele momento estar com uma túnica sem costura, que alguém deu para ele e ele usava. Hoje a gente foi lá na favela Comunidade da Areia, Porto de Areia, e era importante a gente estar vestindo modestamente, para a gente entrar e sair com tranquilidade. Então a moda precisa ser algo que me permita eu me conectar. Agora, a gente precisa ficar esperto com a beleza, porque a beleza tende a despertar na gente a ideia do bom e do verdadeiro, e que em geral não é, né? Você pode ver um doce maravilhoso, nossa, isso aí deve ser bom e verdadeiro. Não, é mal porque te mata e não é verdadeiro porque é tudo aromatizado. E às vezes nem tem sabor bom. Né? Outra questão que eu queria refletir é sobre o versículo de Apocalipse, em que o movimento é intencional. Bem-aventurados que lavam suas vestes e não os que recebem vestes novas, por exemplo, né? Eu acho interessante essa colocação, essa iniciativa. Bem-aventurado aquele que lava a sua veste. É o encontro de 2 movimentos, né? Nunca é unilateral, porque quem foi lavar as vestes foi atraído para isso por aquele que, né? No 7,14 fala, João tem a visão, né, de pessoas prostrados com o rosto em terra e tal, e o ancião pergunta para ele, quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? E João fala, Senhor, tu sabes. Aí o ancião responde, são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam, ou alvejaram, suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e de noite o servem em seu templo. Então, é mais ou menos os que passaram pelo processo de alvejar, né? Não dá protagonismo a eles em si, né? Deus é o protagonista da nossa redenção. Sim. Mais alguma coisa, gente?
Eu tenho uma pergunta. Manda ver, Inês. É que a maioria da comunidade coreana trabalha com moda, né? Maioria. É verdade. Ganharam muito dinheiro com confecção de roupas, né? E muito dinheiro mesmo, assim. E eu tô pensando, assim, na prática, assim. Então, como eles deveriam olhar esse lado da moda com o papel do cristão, né? Boa. Porque é difícil, né? Então, porque tem... pode falar aí. Não, Inês, eu acho que, assim, para quem não tem Jesus, a moda é um tipo de droga, né? Porque ela me dá uma saciedade temporária, ela faz com que eu me sinta bem durante alguns minutos, que eu me sinta adequado em alguns lugares, como alguém que precisa tomar uma cerveja para ficar bem numa festa. Então, para quem não conhece Jesus, eu não vejo como assim, o dinheiro que os coreanos ganharam na confecção, eu acho que é como o dinheiro de alguém que tem um supermercado que vende cerveja ou que vende chocolate. A pessoa pode consumir aquele chocolate de modo santo ou de modo profano. Isso vai de como ela vai consumir esse chocolate. Agora, seria bom que a gente tentasse promover para as pessoas que a moda não precisa ser assim. Ao contrário, que a moda está destruindo tudo ao fazer, ao ser essa droga, né? Então a gente podia pensar em soluções de moda renovável, sustentável. Eu vi agora à tarde na Holanda uma loja de jeans que você paga pelo jeans, mas é alugado. Você fica por tanto tempo com ele, depois você leva de volta e esse jeans vai ser reciclado. Ele é todo desfeito, a fibra volta a ser algodão, que volta a fazer um outro jeans. Então, acho que isso seria um bom testemunho para a gente dar enquanto moda, de falar, olha, a moda precisa ser modesta, precisa cumprir um papel, né? Não precisa tentar enganar, tentar te dar uma dignidade que você não tem. Isso até os recursos usados, né? Fala alto, amor. Os recursos que a gente utiliza para a costura dessa roupa. Mão de obra escrava, que se você tem um trabalhador para costura com um salário digno, uma condição digna, também já dá já ressignifica o processo, né? A utilização de alguns tecidos. Então, tem tipos de tecido que são mais puros. Então, eles duram mais, você pode lavar mais vezes, que não tem o risco dele estragar com facilidade. Você tem uma roupa com uma duração um pouco bem maior do que as roupas fast foods, né? Tipo, Forever 21, que você usa um pouquinho e já tem que jogar fora, ou sei lá, porque ela já não é boa. Eu acho que esses processos podem ajudar também, né, a ressignificar o universo da moda. Eu estava ouvindo um debate sobre as fibras compostas, fibras mistas, que misturam algodão com PET, né? Parece super bacana. Puxa, tá usando PET num negócio, uma PET reciclada. Só que o pessoal falou que isso é terrível, porque o algodão que seria decomposto naturalmente passa a não se decompor, porque tem plástico. Então, é um ganho ilusório. Era melhor você ter uma roupa toda de algodão que você vai deixar na natureza e ela vai se decompor, do que você ter plástico misturado. Ou você ter uma roupa só de plástico que você depois recicla. Então, esses debates todos são importantes para a gente fazer, e os cristãos podiam ser protagonistas nisso, né? Ô, Guilherme, e todos também, eu estava pensando aqui que também existe a questão na questão da moda, a questão do status, né? Eu queria falar sobre a marca, porque
um jeans fabricado no Brás, aí sei lá onde, em qualquer lugar, se ele ganhar um selinho, uma marca famosa, ele vai custar R$ 700. R$ 700, né? Sem aquela marca, a mesma peça com a mesma qualidade 35. não custa nada, né? Então, tem essa questão do dinheiro influenciando, né? E da marca, né? De como essa coisa é absurda, né? Acontece muito também nas bolsas, né? Das famosas bolsas aí que custam fortunas e você vai ver é couro e às vezes um pedaço de pano, né? É muito louco esse negócio E dizem até que as bolsas da Louis Vuitton, quando sobram, quando não vendem, eles destroem, né? Para não ter mercado de segunda mão. Mas o lance da marca é um sentimento religioso também, né? E por isso que precisa ser caro. O mercado de luxo, ele trabalha com isso. Eu faço um sacrifício para comprar alguma coisa de luxo, né? R$ 700 para mim, numa calça, vai ser um grande sacrifício para eu poder andar com diesel na minha cintura. E esse sacrifício é religioso e vai me dar sucesso, prosperidade, vai me fazer andar seguro por aí, vai afastar mal olhado, sabe? É mágico esse processo. Então, Também por isso que a moda é muito... E tem o contraponto do falsificado, né? Que, por exemplo, você compra um tênis, sei lá, um tênis Nike falsificado, que vai custar uma bagatela, e você vai passar com o status de ter uma coisa de marca, né? em alguns círculos... É uma coisa... É muito louco essa questão também, né? Em alguns círculos, o falsificado é tão bom quanto o original, né? Ou é aceito, né? Você ter o falsificado, você está dentro do grupo, está dentro da identidade. Também. Porque tudo gira em torno disso, identidade e pertencimento. Então, em alguns grupos, o falsificado é suficientemente bom, né? Afinal, uma calça para uma jovem de 17 anos custa R$ 300. Como é que é? Aquele meme que você não viu custa mais de R$ 300. A mulher queria o aumento do Bolsa Família, uma calça para 3 anos, mas não custa menos de R$ 300, né? Então, eu vou procurar aqui para a gente rir junto. A Thaís falou desse... É um hit, né? Muito engraçado. Mais de R$ 300. É mais de R$ 300. Calça, mais de R$ 300. E é engraçado, eu tenho uma outra coisa importante. A calça jeans, é muito curioso como ela foi absorvida pela elite, né? Porque era uma calça de trabalhadores, uma calça resistente para aguentar tranco, né? Em algum momento, porque isso é o que a gente chama da relação mimética. Um quer imitar o outro. Os pobres querem imitar os ricos, mas os ricos também querem imitar os pobres. Então, por isso que o cara quer ir conhecer o Complexo do Alemão, ouve funk e não sei o quê. E aí ele também quer vestir uma calça jeans. E não pode ser uma calça jeans lisinha, azulzinha, novinha. Não, tem que ser rasgada. Tem que ser ralada, como se o cara tivesse... Mas aí que está a contradição perversa, e isso é que dá o gostinho da perversão, que ele tem a calça rasgada sem trabalhar como trabalhador.
Assim como ele tem a barriga tanquinho, sem carregar saco de cimento. Esse é o paradoxo que faz vender alguma coisa, entendeu? É essa relação mimética de um copiando o outro. Ô, Júlio, você me mandou... Ah, tá bom, é outra coisa. É isso, mas pode depois compartilhar com todo mundo, que vale muito a pena, porque é uma viagem sobre o mundo, né? Esse documentário é espetacular, né? Ainda mais nesse tempo de quarentena, para a gente ver as diversas realidades do mundo sob a perspectiva, né, das pessoas que sofrem, né? Então é muito bacana esse documentário. Eu vou compartilhar aqui no chat. Eu já mostro para vocês. Antes disso, só para todo mundo ficar alinhado. Estou com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho R$134, não está dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. É mais de R$300. É mais de R$300. Uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Estou com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família, não está dando para comprar nenhuma calça para minha filha, porque uma calça é mais de R$300. É mais de R$300. Uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Então, vocês veem o que sofre, né? Uma mãe que precisa comprar uma calça para sua filha. Agora, o que o Júlio compartilhou com a gente é um documentário. Eu não botei no chat ainda, né? Peraí. Vou botar agora. Mas esse é o trailer, né? Ah, tá aqui. Deixa eu passar o trailer para vocês para dar gostinho. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. But at that moment, he wasn't a terrorist. He wasn't an insurgent. He wasn't an Iraqi. He was a scared man. تقدر تسامحيني ده انا قتلت بيك او خيك وما في قانون حسبني بتسامحيني؟ Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. And then I met, to me, the love of my life. And her name was Jen. And gosh, it was just like my world changed. Sumulin na panin mo. Lady Nino.
Que loucura, né? Então você já tem programação aí para o sábado à noite? Não percam a oportunidade, tá? Ele é muito atual, né? Eu até recomendei ele em outras oportunidades, né? Para alguns amigos, mas ele se encaixa exatamente na questão do Covid, né? Porque é um grito do mundo, né? São histórias assim fantásticas de pessoas, né? Tem até brasileiros, tem gente da África, maravilhoso.